E percebe-se, Mário, também por esta notícia que acabámos de dar, que Rui Costa teve um papel preponderante nesse acordo, no fundo, entre Benfica e João Palhinha. Parece que João Palhinha vai honrar esse acordo ou, perante a possibilidade de outros clubes entrarem em cena, e fala-se agora do Newcastle, poderá, de alguma forma, também se comprometer com esses clubes? Eu percebo aquilo que estás a dizer, mas para mim a Palhinha nunca foi um problema. Para o Benfica. A Palhinha nunca foi o problema. Palhinha mostrou sempre muito receptivo. Acho que Rui Costa papel importante, mas acho que Marco Silva teve um papel ainda mais. Ou seja, Marco Silva, quando explicou o seu projeto daquilo que tinha para o Benfica, a Palhinha, conseguiu passar a mensagem da possibilidade de voltarem a trabalhar juntos. Não vamos dissociar o facto de Palhinha ter projetado ou ter atingido a tal categoria que lhe permitiu ser vendido por 51 milhões de euros ao Bayern Munique, a trabalhar sob as ordens de Marco Silva. E, portanto, eu entendo perfeitamente que aqui Marco Silva, se calhar, com um papel mais importante do que o de Rui Costa. Sendo certo que Rui Costa é que vai ter que abrir os cordões à bolsa, é que vai ter que assinar os papéis, é que vai ter que resolver o problema e vai ter que arranjar a verba para pagar. Aquilo que me parece a mim é que o Benfica, neste momento, está aqui numa gestão que pode ser perigosa. E pode ser perigosa, basta o Benfica amanhã não ganhar ao Casa Pia, por exemplo, e passa a ser a tal gestão do tempo perigosa, porque já fica com um atraso significativo perante os adversários, já fica com o estigma de ainda não ter ganho na Liga esta temporada, e isto significa o quê? Significa que mais pressão para Marco Silva, mais pressão para os jogadores. E, portanto, eu acho que o Benfica vai aqui, de certa forma, tentando gerir com a possibilidade de conseguir pagar a taxa de empréstimo e depois arrastar para a época seguinte o pagamento do valor que, se calhar, que o Bayern Munique pretende receber, mas imagina que o Newcastle avança com a verba necessária, o Benfica terá que igualar pelo menos a proposta. Eu acho que o Benfica vai se preparar para isso. Por isso é que já se fala também na possibilidade de Barrenechea sair. A venda de Adic é uma grande venda e, portanto, é uma venda com lucro que também pode ser usada. Não vamos esquecer que António Silva também saiu por 25 milhões de euros. Portanto, há aqui dinheiro, é uma questão de gestão. Se me perguntas se as contas do Benfica, depois, quando forem apresentadas, se vão estar no vermelhas, provavelmente, mas os adeptos, para terem palhinha, para verem a equipa, com armas suficientes para lutar pelo título, acho que vão perdoar esse desaire das contas nesta altura, fruto precisamente disso. Porque o Benfica, os adeptos do Benfica olham e veem o Porto a ganhar, sem convencer como na época passada, mas a ganhar. Veem um Sporting que vai, não vai, mas com, pelo menos ofensivamente, a fazer muitos golos, apesar de haver ali alguma instabilidade, e veem um Benfica que precisa de qualquer coisa. E esse qualquer coisa pode ser o tal Palhinha, pode ser o defesa central, pode ser o guarda-redes, e, portanto, há aqui essa necessidade de avançar. Portanto, eu continuo a achar que Palhinha já terá decidido e já terá manifestado a sua vontade em que aceita as propostas ou os moldes daquilo que o Benfica pode pagar. Agora, a questão é se vai ter que igualar a proposta de alguém ao Bayern Munique ou se vai esperar e vai conseguir uma boa negociata, digamos, relegando os pagamentos para mais para a frente e aí atenuar ao longo dos 4 anos de contrato a despesa que vai ser, que já sabemos, não será inferior a 45 milhões de euros. Já foi avançado pelo Pedro Sousa. Sabe-se, claro, entretanto, José Manuel Freitas, que há também este interesse do Newcastle. Percebe-se que o Bayern Munique está à espera de perceber qual é que é a melhor proposta. Vamos imaginar um cenário, por exemplo, em que o Newcastle até faz uma proposta mais vantajosa ao Bayern do que a proposta do Benfica, mas o jogador quer ir para o Benfica e não quer ficar no Newcastle. Quem é que tem, afinal, a faca e o queijo na mão neste momento? Isso é pergunta de 1 milhão de euros. Não sei responder. Já agora quem é que tem o pão também, não é? Não sei responder. A única coisa que eu te posso responder com grande convicção é que, direta ou indiretamente, o João Palhinha tem alimentado bem o folhetim, tal como tínhamos previsto. Este é o folhetim do defeso em Portugal e é um folhetim porque está em causa um excelente futebolista. Um excelente futebolista, não há dúvida nenhuma. Já foi desejado em Alvalade, que é desejado na Luz e que tem, pelo que se vai sabendo, clubes interessados na Premier League e, portanto, fica de fora o Bayern de Munique. A questão agora é... O Mário falou aqui de uma situação que eu acho que não se pode colocar ao Benfica, porque essa já foi recusada ao Aston Villa, que é uma proposta de empréstimo. Empréstimo, sim. E depois
O Aston Villa não tinha cláusula de compra obrigatória, o Benfica pode ter, mas parece que não é isso que o Bayern quer. O Bayern, e o Newcastle estará disposto a uma compra em definitivo. A mim o que me dá a perceber... Por isso é que coloquei esse cenário, porque a partir do Newcastle terá condições para agradar mais ao Bayern, não é? Pois os jogadores já são... O Newcastle, tal como o Aston Villa, estão cheios de dinheiro. Sim. Aquele futebolista brasileiro que foi agora para o Arsenal... Bruno Guimarães deixou lá 80 ou 90 milhões de euros. O Morgan Rogers deixou em Birmingham 135 milhões, que é a transferência mais cara esta época à TV na Premier League. Pode ser que aconteça uma coisa semelhante com o Enzo Fernandes, que está mais ou menos como o Luís Soares, com os adeptos dos Chelsea todos contra ele. Mas pronto, a questão agora que se coloca, e muito bem por ti, é ok, vamos admitir que o Newcastle chega a acordo com o Bayern de Munique, 25 milhões de euros são trocos, oferecer ao João Palhinha um contrato semelhante ou até melhor, porque, volto a referir, viver em Newcastle acho que não é muito fácil, o Viana que o diga. Não que os ingleses não sejam afáveis, mas a cidade é um bocado diferente daquilo que é, por exemplo, Lisboa. A isso já estará habituado, João Palhinha, não é? Sim, mas Munique, atenção, Munique e Londres não é a mesma coisa que Newcastle, calma. E, portanto, o João Palhinha esteve sempre na órbita das grandes cidades. E, portanto, pode acontecer que, com isto tudo, o João Palhinha, por alguma razão que possa ter a ver ou com o clima, ou com o clube, ou com a cor das camisolas, ou com o treinador, sim, ok, mas eu não quero ir para Newcastle. E o que é que vai acontecer a seguir? O que é que vai acontecer a seguir, não sei. O que eu calculo que possa acontecer é que nem mesmo assim, se João Palhinha, vamos admitir que o Newcastle chega a acordo com o Bayern e João Palhinha não quer ir para Newcastle, eu mesmo assim não acredito que o Bayern baixe a sua plataforma de entendimento para a saída do futebolista só porque é ao Benfica em 10 ou 15 milhões de euros. Não acredito. Não acredito que é isso que temos de discutir. Então, nesse cenário, o jogador cumprirá contrato no Bayern Munique? É não vejo outra solução, que é péssimo para a carreira dele. Péssimo para a carreira do João Palhinha. Porque ele pode perfeitamente ficar... Eu já estou farto de enunciar aqui algumas situações, até depois, que é isso que eu acho que o Bayern também não quer, a não ser que feche o mercado e que lhe possa colocar esta questão. Bem, agora que fechou o mercado, vamos lá chegar a acordo para a rescisão. E as duas partes rescindem, o João Palhinha fica com o dinheiro no bolso, vai treinar num clube até reabrir o mercado e depois escolhe onde é que quer jogar. Mas não acredito que o Bayern queira fazer isso, porque o Bayern de Munique, que gastou 51 milhões de euros com a contratação do João Palhinha, quer reaver o máximo possível na transferência. Portanto, não estou a ver aqui descontos para estudantes. É esta a realidade. Agora, só para terminar, e é isso que eu tenho batido aqui nesta tecla, por muito que Marco Silva deseje o João Palhinha, e eu percebo que quer o João Palhinha e as razões porque quer, nós hoje estamos a dia 16 de agosto, certo? O mercado em Portugal fecha no dia 4 de setembro, mas na maior parte dos países fecha no final do mês. O Benfica, do meu ponto de vista, só do meu ponto de vista, por muito que Marco Silva queira ter João Palhinha, não pode arrastar a conclusão do processo até ao final do mercado. Portanto, como foi dito hoje de manhã aqui pelo Zé Nunes, e eu também já havia falado nisso, o Benfica tem de ter forçosamente, pelo grande clube que é, um plano B. Só tenho uma coisa para dizer, que espero que o plano B, a bem do Benfica, não seja feito pelo responsável do scouting que o Benfica lá tem agora. Muito bem, já vamos voltar, Zé, temos que ir para intervalo, mas ainda vamos voltar com o João Palhinha. Vou dar 3 exemplos de jogadores com o perfil de Palhinha que ainda estão disponíveis, creio eu, a menos que alguma coisa se tenha passado nos últimos dias ou nas últimas horas, disponíveis no mercado. Fabinho, o Bissouma e o Touré. São jogadores com o mesmo perfil, com a mesma idade, 31, 32, e todos eles de muito alimento, não é? O Fabinho, por exemplo, estava na Arábia Saudita. Já vamos